A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos,
e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava.
Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida,
mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E
isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar:
o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo.
Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis,
percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém.
Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás.
Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados. A Terra estava morrendo, e eu sabia que, se não fizéssemos algo, não haveria futuro para ninguém. Deixar minha família foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a única chance de salvá-los. Quando atravessei aquele portal no espaço, percebi que não estávamos apenas explorando o universo, estávamos correndo contra o tempo. Cada planeta que visitávamos trazia novos desafios, novos riscos, e a sensação de que o tempo passava diferente para nós e para quem ficou para trás. Minutos para mim significavam anos para eles. E isso destruía por dentro. Eu queria voltar, queria cumprir minha promessa, mas o espaço não perdoa hesitações. Entre decisões impossíveis e sacrifícios inevitáveis, percebi que a ciência podia nos levar longe, mas era o amor que realmente nos guiava. Porque mesmo separados por galáxias, eu nunca deixei de sentir a conexão com quem ficou. E no fim, entendi algo que nenhuma equação poderia explicar: o tempo pode nos afastar, mas não pode apagar aquilo que nos mantém ligados.